Obrigado por esta oportunidade, é mesmo com muito prazer e é mesmo uma grande honra estar aqui a falar contigo pela primeira vez em forma pública para o contributo que o curso e vocês todos que fizeram parte do grupo de formadores deram para acrescentar ao meu ser. Foi um curso que foi de partilha, um curso que foi de partilha e vocês fomentaram muito isso entre os formadores e os formandos. Nessa partilha, eu utilizava uma frase que não é minha, mas que também me impactou bastante, que foi, eu ouvi alguns, não sei quem é o autor, mas a frase não é minha, portanto, do futuro é ancestral. E achei que realmente isso fazia todo sentido, porque tudo aquilo que fará sentido para nós já foi estruturado, ou pelo menos terá que tomar em consideração toda uma estrutura que é ancestral. Nós muitas vezes temos a tendência, se calhar fruto dos contextos sociais em que temos que sobreviver, às vezes nem é viver, sobreviver, ter uma perspectiva muito imediatista. Na realidade, nós somos o resultado de uma evolução e que essa evolução, do ponto de vista humanístico, não começou agora. E se nós temos aquilo que são as necessidades realmente do ser, de saúde mental, de saúde física, seja quais forem as perspectivas que estão relacionadas com o nosso bem-estar, elas têm que forçosamente respeitar aquilo que é a nossa essência e a construção dos propósitos que estão associados a essas mesmas essências, e isso é tudo ancestral. Isso é tudo ancestral. Como é que podemos aplicar isto de forma prática? Foi um trabalho que eu fiz com muito entusiasmo e até o trabalho que veio de dentro, aliás, como vocês me incentivaram a mim e a todos os outros colegas a fazer. Nos moldou como seres humanos e que fez as sociedades evoluir sempre que elas evoluíram. E quando digo evoluir é respeito pelo ser, respeito pela essência, respeito pelo propósito de cada um em amor e em yoga. Aquilo que teve sempre subjacente foram duas coisas: compaixão e cooperação. As pessoas foram felizes, as pessoas saíam à mesma da zona de conforto, as pessoas lidavam com a dor esteve sempre presente, o desconforto esteve sempre presente, mas havia compaixão e cooperação. E há cada vez mais factos, do ponto de vista científico, etc., os nossos colegas da paleontologia, da história, mais propriamente da arqueologia, quero dizer, dão-nos provas que realmente as sociedades que evoluíram levavam sempre com elas todas as pessoas, mesmo aquelas que tinham os chamados handicaps. Todos eram importantes, cada vida por pouco que durasse, ou por mais ou menos atributos que tivesse para aquilo que eram as exigências do dia a dia, era sempre uma riqueza que todas as sociedades preservavam. Nem sempre isso acontecia, mas grosso modo era isto que acontecia. E durante o trabalho, essa perspectiva da cooperação e da compaixão estava sempre muito associado, porque porque eu, como sou surfista, eu digo que sou professor universitário, mas antes de tudo sou surfista. A minha alma, a minha essência é surfista, é muita ligação ao mar. E nesse contexto eu fui descobrindo, e ainda sei muito pouco disso, mas fui descobrindo a filosofia à Loa, antes até de começar na minha formação de yoga. E então o que acontece é que nessa filosofia à Loa há uma ligação muito própria ao oceano, ao mar, etc. Mas não só à natureza. E é uma filosofia muito de compaixão, de amor para com as outras pessoas, de um conhecimento também daquilo que é nós sermos e sermos com o outro, não de uma forma tão consciente como aquela que nós exploramos dentro do yoga. O yoga vai bem mais fundo naquilo que é a consciência de cada um de nós. Portanto, nós sentirmos que fazemos parte de algo maior, sermos humildes, respeitar os ritmos da natureza e estarmos gratos por sermos uma poeirinha no âmbito do universo. Porque realmente pertencemos ao universo e essa poeirinha, poeirinha tem uma riqueza fabulosa. E eu, de poeirinha a poeirinha, acabei por ir para o yoga. E então comecei a perceber que durante todo esse trajeto que fiz convosco, o que acontece é que essa poeirinha estava toda contente, porque havia muitos pontos de comum entre o yoga e a filosofia alô. Não é por acaso que são conhecimentos ancestrais, porque foram conhecimentos que foram à raiz do ser humano. Ambos os conhecimentos. E como ambos o conhecimento, ou outros quaisquer que apareçam, se forem à raiz daquilo que é a nossa essência, vão deparar-se com as mesmas fontes. Foi um trabalho engraçado, porque, ao fim e ao cabo, é promover uma cultura de autoconhecimento, de compaixão, de amor, de escuta interna. O que me impactou mais no curso foi, sobretudo, a oportunidade de fazer a integração. Isto num espaço de escuta, de aprendizagem, transformação, portanto, foi a integração de todas estas circunstâncias. E no meio disto,
no meio disto havia um fio condutor, que é aquilo que as pessoas que não têm a formação no yoga valorizam mais, mas que depois, quando começam a ter formação de yoga, veem que é apenas uma pequena parte, que é o movimento, os asanas, as posturas. As posturas é uma espécie de fio condutor que nos levam a percepcionar e a nos alertar para determinadas formas que nós temos todas dentro daquilo que é o nosso organismo, que é uma inteligência brutal que o nosso corpo tem, e que a partir daí começamos a despoltar determinadas sensações, determinadas emoções, e a partir daí vêm as dúvidas, acabam por nos indicar caminhos. Para fazer esse caminho é preciso integrar muitas coisas, como nós estamos, como os outros estão, como o caminho está, o Uhum. propósito. E o curso permitiu-nos, eu já tinha essa sensação. Com o curso eu tive essa percepção. Como? Através da integração de tudo aquilo que eu acabei de referir. O que é que tu tens feito? Durante o curso eu já levava o yoga para as minhas aulas. Sou professor universitário, é a minha principal Sim, sim. E eu atividade. incentivei a isso, eu incentivei a isso também. É Sim. isso mesmo. E, portanto, eu levava toda esta perspectiva para criar provocações intelectuais aos meus alunos. E, portanto, porque isto promove também o crescimento deles, promove a melhoria deles como seres humanos e, sobretudo, promove aquela ideia que é uma ideia ancestral da universidade, muitas vezes está perdida, mas pronto, mas nunca fica definitivamente perdida, porque essa semente pode estar assim oprimida, mas há de sempre florescer, não é florescer, desenvolver-se, etc., que é a universidade, e quando digo universidade falo do ensino superior, na sua totalidade, eh, é e deverá sempre ser, apesar de hoje em dia não ser assim tanto, uma espécie de templo do ser, uma espécie de local onde as pessoas são, desenvolvem o seu ser, porque isto é aí que nós realmente poderemos ser ainda mais úteis em termos sociais e promover a melhoria vá lá, das sociedades, desenvolver-se de forma a que realmente possamos, cada um de nós, prosseguir os seus caminhos de felicidade. E nesse contexto, tanto o yoga é uma ferramenta que eu não possuía há uns anos atrás, possuía outras, e que hoje em dia, através da tal integração, me permite, passa a redundância, integrar nos conteúdos que eu dou e fazer as tais provocações intelectuais. E é engraçado porque, como eu trabalho muito na área das ciências do desporto, também na área da parte biomédica, tudo aquilo que tem a ver com o significado que é atribuído a todos esses fluxos de energia que são promovidos no nosso corpo através do movimento, os fluxos de energia mecânica, que ao fim e ao cabo são uma espécie de amplificadores de toda aquela consciência biopsicossocial que tu há bocado referiste bem. Portanto, o movimento Uhum. amplifia tudo isso. É o que eu faço hoje em dia com a ajuda do yoga, dentro daquilo que são os conteúdos que eu tenho o privilégio de lecionar aqui na universidade, propriamente, e Uhum. noutros institutos, instituições de ensino superior. Portanto, o yoga é uma ajuda muito grande. Tive a oportunidade de dar aulas de yoga durante estes períodos do verão, tive disponibilidade para isso, tive pessoas que me permitiram realmente ter essa Eu vi, e eu neste vi. momento estou a construir, portanto, o meu espaço, não é o meu espaço físico, o meu espaço em termos de tempo e de oportunidade, para poder Sim, sim. também partilhar com as pessoas uma prática, sempre neste contexto que eu fui adquirindo com a vossa ajuda. O que é que tu dirias a alguém que aparecesse à tua frente, ao Ronaldo? Eu estou a pensar fazer formação de yoga, mas ainda não sei bem. O que é que tu dirias a essa pessoa? Eu pensei na altura, bem, eu não sou um praticante avançado, nem tenho a perfeição das coisas, etc. E realmente os cursos têm uma estrutura que acolhe imensa gente. Obviamente que as pessoas têm que ter um background anterior, uma sensibilidade Sim. já desenvolvida, uma capacidade de aprendizagem que também se treina, etc. Essas coisas todas. Portanto, todos esses aspectos são importantes. Portanto, isto é como que fosse o chão para a pessoa não ter medo de entrar. E depois de entrar, aquilo que eu digo é muito simplesmente: permitam-se, permitam-se, vão de coração aberto e de corpo presente. Vão ver que no fim vão estar de uma forma diferente do que aquela com que iniciaram. E vão ver que é uma forma ou um estado melhor do que aquele com que entraram. Vão sentir que realmente foi um acrescento para aquilo que
o desenvolvimento em espiral do nosso ser. Uhum. Desejo maiores felicidades para as vossas formações, para que eu aconselho vivamente, pá. Pelo menos baseado na Obrigado. experiência que eu tive. Que eu me digo brincadeira, fiz apenas só um curso. Obrigado, Ronaldo.